Escola Bíblica Dominical em casa. Estou aguardando os irmãos chegarem. Por certo, chegarão e nós vamos cultuar ao nosso Deus nesse horário em que realizaríamos na igreja a nossa Escola Bíblica Dominical. Não havendo possibilidade de reunirmos na igreja, então vamos nos reunir em casa. Então estou aguardando os irmãos chegarem por aqui. Hoje estudaremos um tema muito importante e interessante, que é o tema da lição de número 8, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Quando os irmãos vão chegando aí, eu vou cantar o hino de número 8. Jesus, meu Rei, Mestre e Senhor, o teu amor revela-me. Enquanto eu aqui viver, até eu ver da vida ao fim, revela a nós, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e com veraz louvor, fervente gratidão, eleva-te, Jesus, Senhor, o nosso coração. As bênçãos mil do teu amor, qual esplendor, me cercarão. O teu olhar será, Jesus, a grata luz do coração. Revela-nos, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e com veraz louvor, fervente gratidão, eleva-te, Jesus, Senhor, o nosso coração. Sorrisos teus verei brilhar, se não andar no mundo vil, desfrutarei, prazer verás, tempo de paz primaveril. Revela-nos, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e com veraz louvor, fervente gratidão, eleva-te, Jesus, Senhor, o nosso coração. E quando for no céu morar e descansar dos dias meus, feliz viver, receberei de ti, meu Rei, meu santo Deus. Revela-nos, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e com veraz louvor, fervente gratidão, eleva-te, Jesus, Senhor, o nosso coração. Muito bem, revela a nós, Senhor. É mais um hino. É mais um hino que é uma oração em forma de cântico, né? Jesus, meu Rei, Mestre e Senhor, o teu amor revela-me. Enquanto eu aqui viver, até eu ver da vida o fim. Revela a nós, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e com veraz louvor, fervente gratidão, eleva a ti, Jesus, Senhor, o nosso coração. É uma oração. Você não precisa ter uma boa voz,
para orar desta forma. Pastor, eu não sei cantar, eu não consigo cantar. Então você pode pegar a harpa cristã, colocar na sua frente e fazer esta oração, né? Jesus, meu Rei, meu Mestre e Senhor, o teu amor revela a mim. Então todo crente precisa de orar desta forma, pedir a Deus que o revele as suas verdades sagradas contidas na Bíblia Sagrada. Para dar continuidade, irmãos, quero fazer uma oração. Depois da oração, dar as boas-vindas aos nossos irmãos. Amado Deus, querido Pai, nesta manhã, mais uma vez, estamos na Tua presença. Não podemos estar na igreja, a casa de oração, mas estamos nas nossas casas, que também é a Tua casa, Senhor. Pai eterno, iremos aprender coisas gloriosas nesta lição, que uma delas e fundamental é que o nosso corpo é a verdadeira morada, templo do Teu Espírito Santo. Muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade, por esse momento em que estamos nos reunindo, muito embora de forma distante, online, mas estamos reunindo para meditar na Tua palavra através desta lição maravilhosa. Senhor Deus, ser conosco em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Vamos ver quem já está por aqui, participando conosco nesta manhã de estudo bíblico. Irmã Maria das Graças, já por aqui, a paz do Senhor. Irmã Terezinha de Jesus, Simões também assistindo, paz do Senhor. Irmã Rosaura, deixa eu ver quem mais está aqui, irmã Jânia Borges também por aqui. Deixa eu ver se tem mais alguém. Por enquanto são esses irmãos que estão participando conosco. Estamos aguardando muito mais pessoas chegarem por aqui. E aquelas que não chegarem, peço aos irmãos que divulgue, compartilha. Isso é muito importante para que as pessoas possam ter acesso às nossas lições bíblicas. Hoje eu estou com estou com muitos livros que vou apresentar aos irmãos daqui a pouco, que vão nos auxiliar. Entre eles, o livro alusivo à nossa lição, né? Esse livro aqui são livros que os professores têm acesso para estudar, para ampliar o seu conhecimento. Então, como eu já disse, nós vamos estudar a lição 8 hoje, 24 de maio de 2020, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Quero anunciar também, irmãos, que no próximo domingo vamos estar fazendo uma parceria com o nosso irmão Henrique e o nosso irmão Ismael. São dois diáconos na nossa igreja, recém-formados no curso básico de teologia, continuam estudando, estão aprendendo muito os nossos irmãos, e fica aí de incentivo para os demais irmãos buscar conhecimento. Então, queridos, domingo que vem, esses dois irmãos estarão trabalhando comigo na ministração da lição, mas hoje eles não puderam, estão trabalhando por motivo de trabalho, eles não estão aqui comigo, tanto o irmão Henrique, como também o irmão Ismael. Então, oremos por eles, né? Estão tendo que trabalhar, claro que por certo estão tomando todos os cuidados necessários, mas eles estão trabalhando e que Deus possa protegê-los em seus trabalhos, não só eles, mas tantos outros que estão tendo que trabalhar, na verdade. Acaba de chegar aqui também a irmã Lídia Vidal, a paz do Senhor. Ela diz: a paz do Senhor, pastor, eu estou assistindo a escola dominical, está uma bênção, fique na paz do Senhor,
Bom domingo. Amém, irmã Lídia. Bom domingo para a senhora também. Então vamos lá. Antes de entrar ainda na lição, quero dizer para os irmãos que eu estou aqui munido de algumas ferramentas que eu vou abrir daqui a pouco para mostrar algumas coisas. Eu tenho aqui a Bíblia Day, que são ferramentas de pesquisa que nós usamos no nosso dia a dia. Temos aqui a Bíblia explicada, a Bíblia de estudo explicada, são ferramentas maravilhosas. Temos aqui também uma outra Bíblia muito importante, é a Bíblia de tradução NVI, nova versão internacional, muito boa também. É claro que nós não carregamos todas elas para a igreja, que são Bíblias pesadas. Essa aqui eu até levo para a igreja, é a Bíblia apologética com apócrifos. São ferramentas importantes para aqueles que desejam trabalhar com estudos bíblicos. Não somente isso, não somente estes irmãos que querem ser professores, mestres aí, né? Mas também todos os crentes deveriam ter estas ferramentas para pesquisar, para estudar a Bíblia. Eu tenho uma outra aqui, é uma Bíblia que eu já carrego há algum tempo. Ela tem as margens com espaço para você fazer anotações, e para você ter uma ideia, tá vendo? São anotações que eu faço, que você pode ter na sua casa. Tem uma outra ferramenta aqui, que esta é muito importante. A Bíblia, não estou fazendo propaganda para a CPAD e nem para a Central Gospel, mas só mostrando aos irmãos a importância de você ter ferramentas. Isso aqui não dá nem para você ver que Bíblia é essa, né? É o manuseio. Essa Bíblia, já carrego ela há uns 20 anos, né? Tanto é verdade, tanto manuseio, que a capa já soltou aqui. É a Bíblia de estudo pentecostal, que eu vou usar também daqui a pouco para mostrar para os irmãos aqui alguma coisa. E tem uma outra aqui, irmãos, uma Bíblia está intacta, a de estudo pentecostal que eu acabei de mostrar, ela tem uns 20 anos. Essa daqui tem 35 anos, é a minha primeira Bíblia, quando eu aceitei a Cristo como Salvador. É uma Bíblia que eu não desfaço dela por nada, está perfeita, né? Tem só um negocinho aqui, 35 anos também, né, irmãos? É uma boa ferramenta. Dentro dessa Bíblia aqui tem anotações no rodapé que não tem nas Bíblias atuais, por isso eu não desfaço dela, né? Então são ferramentas que eu utilizo no meu dia a dia. E essa aqui é a minha guerreira, comprei agora recente. É uma Bíblia média, fácil de carregar, né? E ela traz, ela é muito especial para mim, porque ela traz aqui a dedicatória, a dedicatória do nosso presidente da CGADB, que é também um dos diretores da nossa CPAD. Essa aqui é a Bíblia que eu carrego agora, né? A Bíblia nova, comprei há pouco tempo. E eu tenho uma outra aqui, não aqui essa daqui. Esta Bíblia aqui, ela é uma preciosidade, né? São minhas ferramentas de trabalho. E isso aqui é uma caixa, estou tirando, a Bíblia está dentro dela. Coisa linda, irmãos. Comprei agora recente. Pastor, que coleção de Bíblias, você precisa de tudo isso? Claro que eu preciso. São ferramentas que nós utilizamos no dia a dia para elaborar os nossos estudos bíblicos. Essa aqui é a Bíblia do pregador pentecostal, comprei agora recente, uma maravilhosa ferramenta. Então são os meus equipamentos, meus apetrechos espirituais, o espiritual. Então daqui a pouco nós vamos estar, claro que não vou abrir todas as Bíblias, mas só mostrar alguns detalhes nestas ferramentas dentro da nossa lição. Mas a lição de número 8, vamos lá. O textuário diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas,
de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. É o textual, a verdade prática diz assim: Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja, que está edificada por meio dos ensinamentos dos apóstolos e do testemunho dos profetas, né? Aqui o comentarista colocou dessa forma, baseado em um outro texto no Novo Testamento, testemunho dos profetas, e nós vamos discorrer sobre esses assuntos maravilhosos. Para a gente dar continuidade ainda, de forma rápida, isso aqui, irmãos, é uma matéria teológica, uma matéria da ETAD, Escola de Educação Teológica das Assembleias de Deus. Eu gosto muito da ETAD porque a ETAD, ela me oferece livros, o curso, cada matéria, eles me oferecem um livro, eu pago a mensalidade e tenho um livro para mim guardar e fazer pesquisa. Então, esse aqui é um livro da ETAD, e nesse livro traz o seguinte, vou mostrar aqui para você. Aqui é uma planta de uma fundação, uma planta baixa de uma fundação. Aqui no canto tem um detalhe, não sei se dá para você observar, que esse quadrado aqui preto, né, é a fundação aqui em destaque, e traz nos cantos, ó, tá vendo? Nos 4 cantos, uns pontos brancos, que representam o que? A pedra de canto, a pedra angular, porque está no ângulo aqui, tá vendo? Então são 4 pedras. Nas construções antigas tinha também uma pedra aqui no meio. No meio, esse pontinho branco, tinha uma pedra. Algumas construções traziam uma pedra, dependendo do tamanho da construção, trazia uma pedra de centro. Então a construção antiga tinha as pedras angulares, correto? As pedras de canto, a pedra angular, mas tinha também a pedra central, a pedra de centro, ok? Quando nós falamos de pedra de centro, lembramos do templo que foi derrubado por Sansão, vocês se lembram? Que Sansão pediu para levar ele na coluna central do templo de Dagon. Então levaram Sansão até aquela coluna principal ou central, e ele abraçou aquela coluna, e num determinado momento ele pediu a Deus força, e Deus lhe concedeu, e ele balançou aquela coluna e jogou o templo embaixo. Então as colunas de canto, as colunas angulares, elas ficavam em cima das pedras de canto, ok? As pedras de canto, elas sustentavam as colunas, que por sua vez sustentava todo o templo. Também, dependendo do tamanho da construção, tinha uma pedra central, uma pedra grande, centralizada, onde se colocava uma coluna central para dar sustentação a toda a construção, ok? Então, baseado nesta construção antiga, na fundação destas construções antigas, é que o apóstolo Paulo fala de um fundamento, ou fundamento da igreja, cujo fundamento, Cristo é a pedra angular. Em algum lugar da Bíblia, que me fugiu da memória agora, nós encontramos pedra de centro, a pedra central, a pedra de centro, que é Cristo. A pedra de centro é Cristo, as pedras angulares também é Cristo. A igreja, ela está sustentada nesta pedra angular, ou nesta pedra de centro, cuja pedra é Jesus. Entendido isso, nós podemos entrar na lição. Me veio aqui à memória também que uma construção não se fazia, é muito importante isso que eu vou dizer, uma construção não se edificava tão somente nas pedras angulares.
E na pedra de centro era colocada em fileira outras pedras, pedras menores, onde era construída as paredes, ok? Então, eu estou falando isso aqui para você ter isso em mente, porque eu vou falar algumas verdades aqui, e é muito importante, os irmãos já tenham em mente esta imagem aí da fundação de uma construção antiga. Pedras angulares, pedra de centro e pequenas pedras aonde era construída as paredes. As pedras angulares e a pedra de centro era onde ficava as colunas. As pedras que acompanhava, né, ao longo da parede eram pedras menores, onde ficava a parede construída em cima. Então você tendo essa imagem, você vai conseguir entender o que eu vou lhe ensinar aqui nesta manhã. Muito bem, feita esta observação, vamos dar uma olhadinha aqui para dar as boas-vindas aos irmãos que que chegaram depois. Irmão Ismael, também participando aqui, irmão Ari e também irmão Adilson, lá de Batiba. Sejam bem-vindos, fique aqui conosco, vamos aprender juntos. Muito bem, então a introdução da lição diz assim: por meio da reconciliação efetivada na cruz, Cristo formou a igreja. O apóstolo Paulo a compara com um edifício em construção. A pedra angular dessa edificação é Cristo e o fundamento é a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas. Assim, há o propósito divino de que sejamos o templo santo do Senhor, a morada do Altíssimo. Nesta lição, estudaremos cada um desses aspectos. Fique com sua Bíblia aí perto, porque é muito importante. Eu gostaria que você conferisse comigo alguns detalhes nesta lição. Os crentes de Bereia, a Bíblia diz que eles eram mais nobres do que os crentes de Tessalônica, porque os crentes de Tessalônica, do jeito que vinha o ensino, eles engoliam aquele alimento sem verificar. Agora, recente, irmãos, eu fiquei sabendo de uma pessoa que, comendo um peixe, engoliu uma espinha que estava no pirão. Quero só lembrar aos irmãos que Deus deu para a gente inteligência e algumas ferramentas que eu vou usar aqui como figura para esse estudo: o paladar e o tato. No caso de comer alguma coisa, você usa o que? O paladar e o tato. O tato é para quê? É para você perceber alguma coisa estranha entrando no seu interior, correto? Então, quando você coloca um alimento na boca, você não engole ele de imediato. Você tem que mastigar, você tem que conferir se você pode engolir, né? E quando você está comendo um peixe, pode vir uma espinha, um espinhozinho pequeno, como pode vir um grande. Se vier um pequeno, ele vai descer. Se vier um grande, você vai ficar engasgado, ok? Trazendo isso para o espiritual, é a mesma coisa. Quando você está aprendendo, você tem que verificar, mastigar, né? Degustar, sentir o sabor, para depois você jogar para dentro do seu coração. Depois de verificado tudo certinho, está certo, então deixa eu jogar para dentro. Então o comentarista coloca aqui algumas referências bíblicas, e eu gostaria muito que você me ajudasse aí, verificando na sua Bíblia. Então vimos aqui a introdução. O primeiro ponto diz o seguinte: um edifício espiritual. O santuário judeu, o templo em Jerusalém, era o símbolo do exclusivismo de Israel,
como povo de Deus. A proibição dos estrangeiros acessarem o templo era um motivo de inimizade entre judeus e gentios. Ao reconciliar ambos os povos, Cristo aboliu as leis cerimoniais, desfez a inimizade entre eles e firmou uma nova humanidade, a igreja. Assim, o templo judaico perde sua relevância e um novo conceito de santuário é apresentado. Muito bem, todos nós temos conhecimento. Quando eu falo todos nós, deixa eu restringir aqui um pouco esse todos nós, aqueles que são estudiosos da Bíblia. Então, todos nós que estudamos a Bíblia, sabemos que lá no passado, Deus ordenou a Moisés que construísse um tabernáculo. E quando Moisés terminou a construção daquele tabernáculo, e que ele foi inaugurado, a glória de Deus veio dentro daquele tabernáculo, de tal maneira que os sacerdotes não puderam oficiar, não puderam ministrar dentro do tabernáculo, por causa da glória de Deus que era tamanha, e encheu todo o templo, e eles tiveram que sair para fora, porque era muito glorioso, eles não puderam suportar. Também, mais tarde, Davi faz a planta de um templo, da construção de um templo baseado na planta do tabernáculo. Ele não pôde construir. Depois da sua morte, o seu filho Salomão construiu o templo. Quando Salomão terminou de construir o templo, você pode conferir isso lá em 1 Reis, se não me foge da memória também. Sou muito esquecido, tenho dificuldade de guardar referências bíblicas, algumas eu guardo, outras não, mas os irmãos podem conferir lá, o capítulo 7, de 1 Reis, se não me foge da memória. Então, Salomão, ele constrói o templo. Quando ele termina, ele vai fazer a inauguração do templo. Deixa eu só... Ok? E quando ele está fazendo ali a inauguração do templo, orando ao Senhor, etc e tal, quando ele está finalizando a sua oração, Deus responde com fogo, desce a sua glória dentro do templo, e foi também tão grande a glória de Deus naquele templo, que os sacerdotes também não puderam entrar, ninguém pôde aproximar por causa da glória de Deus. Se não me foge da memória, também caíram por terra de tão forte a glória de Deus no interior daquele templo. Eu disse o quê? No interior do templo. Mesma forma, foi lá na inauguração do tabernáculo, no interior do templo. A glória de Deus, grave aí, a glória de Deus no interior do templo. Muito bem. Também Salomão, nós vamos ver dentro da lição, ele expressa dizendo que aquele templo não podia conter, o Deus na sua plenitude. Então o que aconteceu lá? Deus desceu de forma plena dentro daquele templo? Claro que não. Ali foi a glória de Deus, tão somente a glória de Deus que desceu ali. Mais tarde, depois do cativeiro, um pouquinho de água, Wesley, por gentileza. Depois do cativeiro de Israel, Zorobabel constrói um templo menor, mas nós não temos notícia de que a glória de Deus desceu naquele templo. Era um templo menor, um templo bem modesto, e o povo ficou triste. Eles ficaram tristes, porque muitos deles conheciam o templo antigo. Muitos deles ouviram falar, os seus pais dizerem a respeito da glória do templo antigo, então eles lamentavam. E Deus disse para eles: olha, a glória do segundo templo, a glória da segunda casa será maior do que a primeira.
Mas se você ler a história, você não vai ver essa glória que Deus dissera. Lá nos dias de Zorobabel, você não vai ver. O templo também era modesto, muito menor. Mas Deus estava falando de que templo? Nós vamos ver dentro dessa lição que esta palavra, ela se cumpre nos nossos dias. Porque essa segunda casa que estava sendo referida ali, era eu, era você, era a igreja. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. É que lá no primeiro, no tabernáculo, a glória de Deus veio no interior do templo. Nos dias de Salomão, a glória de Deus veio no interior do templo, mas Deus não fazia morada lá. Hoje, não somente a glória de Deus está dentro de nós, mas o próprio Deus faz morada dentro de nós. Então nós vamos ver isso de forma pormenorizada dentro da nossa lição. É isso que o comentarista está tentando passar para nós. Então vamos aqui no segundo subponto deste primeiro ponto: o santuário cristão. Os que pertencem a Cristo são comparados a um edifício onde Deus habita em espírito. O ensino apostólico lembra Salomão quando este reconheceu que o templo em Jerusalém não poderia conter a Deus, e reafirma a instrução de Estevão em que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas. Desse modo, os crentes, judeus ou gentios, tornaram-se o templo onde o Espírito de Deus habita, em que eles são pedras vivas em um edifício espiritual. 1 Pedro, capítulo 2, versículo de número 5, vamos verificar. 1 Pedro fica lá no Velho Testamento, lá perto de Apocalipse, antes de 1, 2, 3 João, você vai encontrar 1, 2 Pedro, né? Depois de Tiago, capítulo de número 2, versículo 5, onde está escrito assim: vós também, como pedras vivas, quem está falando isso é Pedro. Vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Eu quero abrir um parênteses aqui para fazer uma observação. Você viu no texto que Pedro disse pedras, ele não disse Petros, ele disse pedras. Por que eu estou fazendo esta colocação? Porque alguns ensinadores, alguns mestres até de renomes, claro que eu não vou aqui citar nomes, mas alguns mestres até de renome faz algumas observações naquela palavra que disse Jesus para Pedro: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Eu não quero aqui polemizar, ok, irmãos? Mas eu quero levar os irmãos a pensar, porque quando Jesus chamou Pedro, ele disse: a partir de hoje você será chamado Cefas. Essa palavra ela foi dita no aramaico, Cefas. E no aramaico, não sei se hoje, mas naquela época não existia o equivalente para pedra pequena. Jesus disse Cefas. Cefra no aramaico é pedra, ok? No grego antigo também não existia o equivalente a pedras pequenas. Depois a língua veio se modernizando
E hoje nós temos o equivalente, Petros. Aí nós temos várias linhas de explicação, linhas teológicas. Muitos mestres tentam explicar e o certo é, Jesus disse Cefas ou Petros. Isso aqui é só para você pensar, como eu já disse, não é para polemizar. É que o aluno ele tem que ser levado a estudar. Eu aprendi que nós devemos ler. Não somente ler, tem muito crente que só lê. Eu já li a Bíblia, eu li um versículo. Eu saí para o trabalho e li um versículo. Ler é uma coisa. Ler e estudar é outra, totalmente diferente. E quando você estuda, você faz uma reflexão, você medita. Agora, não basta somente ler e estudar. Você tem que ler, estudar e pesquisar. Daí porque você tem que ter boas fontes de pesquisas, ok, irmãos? Eu gosto muito de pesquisar, até porque eu quero estar no grupo dos crentes de Bereias e não nos crentes de Tessalônica, que engole qualquer coisa, ok? Fica aí a dica para os irmãos. Mas vamos continuar aqui, porque Pedro disse: vós sois pedras e não Petros, capítulo 2 e 5, ok? Isso é só para você refletir, para você começar a ir desconfiando de alguns ensinos. Não coma qualquer coisa. Então, o subtópico 3 diz assim: a pedra angular. Opa, maravilha! Na arquitetura antiga, olha como é que o comentarista está sendo feliz aqui. Na arquitetura antiga, a construção de um edifício requeria uma pedra angular, como eu já disse lá no início, mostrei para vocês a figura. Ela é traduzida como a pedra mais importante. Olha bem, o comentarista foi felicíssimo em dizer isso aqui. A pedra mais importante. Por que a pedra mais importante? É porque tem outras pedras. Você se lembra que eu disse que numa fundação não tem só a pedra angular e a pedra de centro? Tem as pedras pequenas, menores, onde são construídas a parede, o edifício, ok? Ou pedra principal. Ela era posta no canto do prédio para sustentar o alicerce. Já falei sobre isso aqui. Firmar e unir toda a estrutura e manter as paredes em linha certa. Paredes eram colocadas em cima de quê? Já falei aqui que a coluna, e não a parede, a coluna era colocada em cima da pedra angular e na pedra de esquina, mas a parede não. A parede era colocada em cima de pedras menores. Isso aqui, irmãos, chama-se figura de linguagem. E às vezes se lê figura de linguagem na Bíblia e se cria uma celeuma, se cria uma polêmica sem necessidade, ok? Não há necessidade de se criar uma confusão, é só você entender a figura de linguagem. Ora, a pedra angular era colocada a coluna, as colunas eram colocadas nos cantos e no centro. Mas as paredes não. As paredes eram colocadas em cima de pedras menores. Muito bem. E aí, o texto aqui diz: para manter as paredes em linha certa, para que se tenha uma ideia dessa dimensão, em uma das escavações do local do templo em Jerusalém, foi encontrado um monólito com cerca de 12 metros de comprimento. Você já imaginou uma pedra de 12 metros de comprimento? O subtópico 4: Cristo, a pedra principal. Opa, outra afirmação aqui muito importante: Cristo, a pedra
principal. Por que a pedra principal? Paulo fala sobre isso. Né? Se é pedra principal, é porque tem outras. Ele não disse a única pedra, ele disse a pedra principal, a pedra de sustentação. O templo não vai cair porque tem a pedra de ângulo, tem a pedra de sustentação. Que pedra de sustentação é essa? É Cristo. Nós vamos ver aqui. Então diz assim: a ideia, a identificação de Cristo como a pedra angular remota à profecia messiânica, em que a pedra rejeitada tornou-se cabeça de esquina. Ele mesmo afirmou ser a cabeça da esquina. Assim como também os apóstolos testificaram ser Cristo a pedra principal, verdade. Portanto, a pedra angular deste novo santuário é o próprio Cristo e não Pedro, como diz a Igreja Católica Apostólica Romana. Ok? Pedro nunca foi o primeiro. Ele diz que o primeiro Papa, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Deixa eu terminar a leitura aqui. No Sermão do Monte, aprendemos que o homem prudente edifica a sua casa sobre a rocha, que é Cristo Jesus. Né? Jesus disse: olha, eu vou dizer a quem assemelha o homem prudente que ouve as minhas palavras e as praticam. O homem que ouve as palavras de Jesus e as pratica é semelhante ao homem que construiu uma casa sobre a rocha. Numa figura de linguagem, Cristo é esta rocha aonde a igreja está edificada, ok? E aí, entendendo de forma pormenorizada, a pedra de ângulo, pedra de esquina ou pedra de centro, como alguns, como eu já falei aqui, nas construções antigas, dependendo do tamanho da construção, se colocava a pedra de centro, que era também uma pedra gigante, onde a coluna era firmada em cima dela, mas as paredes eram construídas, repito, isso é para ficar bem gravado na sua memória, as paredes eram construídas sobre pedras menores, e vou falar um pouquinho sobre isso. Muito bem, então, voltando aqui à questão de ser Pedro, aquela pedra de sustentação da igreja que ensina os romanistas. O próprio apóstolo Pedro, aqui no capítulo 2, versículo 5, está dizendo que essa pedra ela é Cristo. Quando você estuda sobre a história da igreja primitiva, você vai encontrar Paulo tendo algumas dificuldades lá na Ásia Menor, concernente aos usos e costumes daquela época. E aí Paulo reúne algumas lideranças e vem a Jerusalém, e tem ali a primeira convenção, o primeiro concílio, e não era Pedro o líder daquela reunião. Por quê? Quando todos fazem as suas colocações, suas indagações, um dizia que tinha que ser dessa forma, daquela, foi Tiago, que até naquele momento estava ouvindo, foi Tiago que levantou como líder daquela reunião e disse: senhores, eu vou dar o meu parecer, e o parecer de Tiago foi a última palavra daquela reunião não foi de Pedro, a última palavra daquela reunião foi de Tiago. Então, joga por terra a argumentação de que Pedro foi o primeiro líder da igreja. Não foi. Então, Cristo, voltando aqui para a lição, Cristo Jesus é a principal pedra de sustentação da igreja, é a pedra angular. Deixa eu beber um pouco de água para a gente passar para o próximo tópico. Temos aqui irmão Paulo Silva participando, irmã Neuzi, glória a Jesus, seja bem-vindo aí os irmãos que chegaram por último.
fique conosco, é uma lição maravilhosa. Então, os irmãos já aprenderam aí muita coisa importante, grave. Inclusive, irmãos, que bom que está sendo gravada essa aula, que você vai poder ouvir, assistir várias vezes, abrir sua Bíblia, comparar e aprender, concordar comigo ou não. Se os irmãos, estudando lá, teve uma outra interpretação e quiser discordar da minha pessoa, respeito o seu entendimento. Os crentes de Bereia fez isso, abriu lá para ver se estava de acordo. Eu gostaria que você abrisse aí a sua Bíblia e acompanha, confirme comigo, para você formar aí a sua opinião, ok, irmãos? Tudo bem, deixa eu ver aqui um detalhe na participação aqui dos irmãos. Vamos lá. Me ajuda aqui, Ezra. O tópico número 2, o fundamento, apóstolos e profetas. Aqui nós temos algumas observações a fazer. O conceito de apóstolos, o comentarista colocou aqui, o termo grego, apóstolos, é usado para enviado ou mensageiro, verdadeira afirmação. O apostolado é centrado na natureza da missão de Cristo, que foi enviado para ser o Salvador do mundo. Nos evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas usam o termo quando se referem aos 12 escolhidos por Jesus. Eles foram testemunhas oculares do ministério, morte e ressurreição de nosso Senhor. Assim, Paulo também foi chamado pelo próprio Senhor para ser apóstolo. Isso está em 1 Coríntios 15, 8 e 9. Romanos 1 e 1. Aos apóstolos foi confiado o ministério da palavra com compromisso de instruírem a igreja. Nesse aspecto, os apóstolos são aqueles que foram comissionados por Cristo para a igreja primitiva, e a mensagem de Cristo, o fundamento. E a mensagem de Cristo, o fundamento. A doutrina dos apóstolos. Aqui o comentarista faz uma afirmação que eu gostaria que prestasse atenção, porque são detalhes que, se você não prestar muita atenção, passa despercebido. Embora não se possa desassociar, olha o que ele está falando, embora não se possa desassociar, ele está dizendo, não se pode desassociar das pessoas o ofício que ocupavam, vírgula. O que constitui o fundamento da igreja não são os apóstolos em si, mas a doutrina que eles ensinavam. Isso aqui é uma afirmação do comentarista, ok? Mas observa que, de forma bem sutil, ele coloca antes, não se pode desassociar, ok? Entendeu aí? Ou seja, as escrituras, os apóstolos receberam a doutrina diretamente de Cristo. Assim como não se pode mexer na pedra angular, depois de colocado o alicerce, igualmente o fundamento da igreja não pode ser violado, verdade. Acerca disso o Senhor Jesus asseverou, as minhas palavras não hão de passar. A Bíblia de Estudo Pentecostal, vou mostrar para você agora, ratifica que a revelação dos apóstolos, conforme temos no Novo Testamento, nunca poderá ser substituída ou anulada por revelação, testemunho ou profecia posterior. E aqui, irmãos, eu vou até fazer menção da seita. O que é uma seita? Toda denominação que pregam
que prega e ensina meias verdades. Você pega lá um panfleto, um escrito deles, você lá vai ver verdades. Mas se você não tomar muito cuidado, você vai engolir muitas mentiras que estão lá. Ok? E aí, uma tal de profeta, não vou fazer menção, mas recebeu uma revelação especial e tal. Isso agora, há pouco tempo. O cano sagrado foi fechado há séculos e séculos. No entanto, algumas pessoas, agora bem pertinho de nós, diz que recebeu revelações especiais e até escreveu uma nova Bíblia, a Bíblia das Testemunhas de Jeová. Aí também nós temos os adventistas que não tem uma nova Bíblia, mas tem uma nova interpretação, não é? E baseado em revelações, tal. Olha, irmãos, que nós estamos aprendendo aqui nesta manhã. E o apóstolo Paulo disse que não se pode colocar um outro fundamento. Me parece que foi Paulo que disse isso. Não se pode colocar outro fundamento. Que fundamento é esse? Fundamento doutrinário. Nisso aqui, o comentarista está corretíssimo. Fundamento doutrinário, mas lembrando que não se pode desassociar aqueles que ensinou da mensagem, porque a mensagem foi revelada a eles, foi posta no coração deles, e estava tão arraigada na vida deles, que o apóstolo Paulo chegou a dizer o seguinte: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Por que Paulo disse isso? Porque a mensagem de Cristo estava na vida deles, ok? Então, quando Efésios 2:20 diz que a igreja, que é composta de dois povos, judeus e gentios, está edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, cujo fundamento Cristo é a principal pedra de esquina. Olha, irmãos, que o texto aqui não está desassociando os apóstolos da mensagem. Não, senhores. Porque está falando de um fundamento, cujo fundamento, aqui está a exegese do texto, cujo fundamento, Cristo é a pedra de esquina. Entendeu isso? Então, fundamento dos apóstolos. E aqui eu quero, irmãos, lançar a mão para não ficar parecendo que o pastor Jadiel está criando uma nova interpretação, Bíblia de Estudo Pentecostal, que o comentarista fez menção aqui. Deixa eu lançar a mão, porque foi para isso que eu coloquei minhas ferramentas aqui, ok? De repente alguém pode até ter pensado, pastor Jadiel está querendo se aparecer ali. Não, senhores, ferramenta é para ser usada. Então, Bíblia de Estudo Pentecostal, eu grifei aqui para ficar mais fácil, para mim não me perder. Outro dia numa live eu me perdi, os irmãos perceberam que eu dei uma ligeira, fiquei meio perdido, mas hoje eu grifei aqui para mim não me perder. Está escrito assim, eu estou, irmãos, esticando aqui, porque mesmo com óculos, as letras são muito pequenas e eu tenho dificuldade de ver. A Bíblia de Estudo Pentecostal está atrás do seu rodapé, escrito o seguinte: a igreja somente poderá ser genuína se for alicerçada na revelação infalível, inspiradas por Cristo aos primeiros apóstolos. Olha que verdade maravilhosa. Os apóstolos do Novo Testamento foram os mensageiros originais, testemunhas e representantes autorizados do Senhor crucificado e ressurreto.
foram, olha o que está escrito aqui, irmãos. Isso aqui coroa tudo o que eu acabei de dizer aos irmãos, ok? Por isso que eu digo, é importante pesquisar para você não engolir qualquer coisa. Diz assim o texto: foram as pedras fundamentais. Foram as pedras fundamentais. E aqui, irmãos, é figura de linguagem da igreja. E sua mensagem encontra-se nos escritos do Novo Testamento como o testemunho original e fundamental do Evangelho de Cristo, válido para todas as épocas. Por isso que não podemos aceitar uma nova revelação. Aparece um profeta aí e diz: porque a vinda de Cristo já aconteceu. Como prega, não sei se ainda pregam, eu não fiz uma nova pesquisa nesse sentido, mas num passado próximo eu pesquisei e encontrei eles dizendo que Cristo já veio, né? Isso é, os adventistas, que Cristo já se manifestou, não sei aonde, entrou no tabernáculo eterno. Eles fazem uma interpretação deturpada da Bíblia Sagrada. Então, temos que tomar cuidado com essas novas revelações que surgem. Daí a importância de ferramentas adequadas para você pesquisar e não engolir qualquer coisa. E até aqueles que se dizem mestres no nosso meio, assembleiano, ok? Tomemos cuidado, porque de vez em quando sai uma coisinha assim meio fora. Eu fui admirador do pastor Antônio Gilberto, porque o pastor Antônio Gilberto, um dos grandes mestres que passou na face da terra, hoje dorme com o Senhor. Ele ministrava os seus estudos e naquilo que ele não tinha certeza, ele não afirmava. Naquilo que ele não tinha certeza, eles dizem, está escrito, aí citava a fonte. E eu não quero me comparar jamais ao pastor Antônio Gilberto, quem sou eu? Mas estou aqui citando fonte, Bíblia de Estudo Pentecostal. E o pastor Antônio Gilberto foi um dos responsáveis pela Bíblia de Estudo Pentecostal aqui no nosso Brasil. Então, irmãos, está aqui escrito, traz no rodapé da Bíblia de Estudo Pentecostal. E eu concordo perfeitamente, até porque o comentarista também concordou quando disse que não se pode desassociar, né? Quem foi que pregou o Evangelho? Quem foi que escreveu as cartas? Foi os apóstolos, né? E eles viviam esta mensagem, e eles foram estas pedras menores da construção do edifício, cujo fundamento, Cristo, é a pedra angular, é a pedra de centro, é a pedra de sustentação da igreja, onde está posto as colunas, ok, irmãos? Então, é muito importante tudo isso que nós estamos falando. O testemunho dos profetas. Aqui o comentarista coloca que os profetas aqui são os profetas do Novo Testamento. E ele coloca aqui um outro texto, com todo respeito ao grande ensinador, mas eu tenho direito de discordar. Alguém já disse que o pastor Jadiel é polêmico, posso até ser, só, queridos, que modéstia à parte, eu gosto de pesquisar exaustivamente, pesquiso exaustivamente e fico com aquilo que é mais coerente, ok? Lá
na carta aos Efésios, capítulo 2, Paulo não está dizendo que que ali é os profetas do Novo Testamento. Muito embora o comentarista colocou aqui, capítulo 3, 4 a 6, só que capítulo 3, 4 a 6 não tem nada a ver com capítulo 2, ok? Então vamos verificar, para não ficar nas minhas palavras, já estamos indo ao final, capítulo 3, 4 a 6. Aqui Paulo está falando, deixa eu abrir aqui o texto, eu já tirei do texto, 1 Coríntios, 2 Gálatas e Efésios, capítulo 3, 4 a 6. Está dizendo aqui, o ministério da vocação dos gentios e o apostolado de Paulo, é sobre isso que ele está falando aqui. Aí ele diz assim, pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do ministério de Cristo, o qual no outro século não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, ok? A saber que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Mas ok, o comentarista colocou aqui, e aqui, irmãos, podemos fazer várias interpretações. Tem textos na Bíblia que ele não está assim claríssimo. Mas vamos pensar um pouco. Quando falamos de fundamentos dos apóstolos, estamos falando de fundamentos doutrinários, ou seja, eles receberam a doutrina e escreveram e ensinaram para a igreja. Os profetas do Novo Testamento, alguém que profetizou e tal, você não encontra um desses profetas escrevendo um livro. E nós não temos esses ensinos deles na base aí doutrinária da igreja. Se nós continuarmos pesquisando, né, vamos ver outros mestres falando de profetas do Antigo Testamento e que receberam revelações a respeito de Cristo, como por exemplo, Miqueias recebeu revelações a respeito de Cristo que se cumpriu no Novo Testamento. Isaías recebeu revelações a respeito de Cristo que se cumpriu no Novo Testamento. Então é mais coerente eu pensar, e aqui eu não estou afirmando, eu estou pensando, estou refletindo. É mais coerente quando eu falo de ensinamentos doutrinários, pensar em profetas que receberam revelações de Deus, escreveram e deixaram para o nosso ensino, não é? Ok, mas eu estou só levando os irmãos a pensar, a refletir, ok? Isso aqui é uma segunda linha de raciocínio. Muito bem, mas o que é importante pensarmos não é tão somente esses detalhes, esses são menores, ok? São detalhes que é importante pensar, e aqui já vou para o final, tomei um pouco de tempo, irmãos, porque é muita coisa importante que a gente não pode deixar para trás. Edificados para a morada de Deus, aqui sim, aqui é o mais importante. Edificados para a morada de Deus, edifício bem ajustado. O que é que nos torna edifício ajustado? A palavra de Deus, ok? Segundo, templo santo no Senhor. Nós falamos que a glória de Deus desceu no interior do templo, lá no tabernáculo, lá no templo edificado por Salomão. E a glória de Deus, irmãos, a presença de Deus, ela só vai estar no interior do nosso templo. Aquele templo lá apontava para um templo que não seria feito por mãos de homens, mas por Deus. E aqui estamos nós, templos feitos por Deus, ok? Não vou entrar em detalhe devido ao tempo que já se foi, mas templos feitos pela mão de Deus. Esse templo tem que ser santo, tem que ser bem ajustado. Por quê?
quem está morando dentro dele, o morador desse templo, ele é santo, então tem que ser bem ajustado, e templo santo para a morada do Senhor, morada do Altíssimo. No Antigo Testamento, a expressão morada de Deus fazia alusão ao tabernáculo e depois ao templo israelita. Indicava lugar de habitação permanente e de comunhão íntima. Como já vimos, o crente tornou-se templo santo no Senhor. E aqui eu quero finalizar. A conclusão diz... Deixa eu fazer a mudança aqui. Ok. A comparação da igreja como edifício em construção indica que estamos em processo de aperfeiçoamento até que todos cheguemos à unidade da fé. A pedra angular, que é o próprio Cristo, não pode ser substituída. A doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas, e aqui não importa se é do Novo ou do Antigo Testamento, né? Se for do Novo tudo bem, mas eu quero crer que seja do Velho Testamento e não do Novo, né? Fica aqui essa observação, mas não estou afirmando. Eu aprendi com o pastor Antônio Gilberto a não afirmar, e aprendi com um grande mestre que foi meu professor de teologia. Disse: em teologia não se fecha nada, deixa aberto, porque aquilo que você aprende hoje, você pode mudar o conceito amanhã, e isso pode acontecer comigo, pode acontecer com qualquer pessoa. E eu fico impressionado como tem pessoas que têm pressa de afirmar as coisas. Não afirme quando você não tem certeza. Quando o texto não diz que é aquilo, não faça afirmação. Então, ok? Retomei, já estamos finalizando. Então, queridos, uma observação nessa conclusão aqui. Nesta observação, quero fazer uma pergunta. Você tem sido esse templo de habitação de Deus? Você tem procurado estar nesse processo de santificação? Não fique estagnado. Eu fico preocupado com aqueles crentes que dizem assim: ah, no passado eu era uma bênção, Deus me usava que só vendo. Sim, e o que aconteceu no meio da estrada? Por que você não é usado por Deus hoje? Será que você deixou de santificar a sua vida? Se isso aconteceu, tome cuidado. A recomendação bíblica é: aquele que é limpo, limpa-se ainda, santifique-se ainda. O crente tem que ter essa preocupação: santificar, 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 até o arrebatamento da igreja, porque somos templo, habitação, morada do Espírito Santo. Que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado por ter nos tolerado, ficou aqui nos assistindo. Muito obrigado. Deixa eu ver, outras pessoas chegaram aqui. Clemilda Monteiro, a paz do Senhor Jesus. Irmã Clemilda, irmão Paulo César chegou também por aqui. Graças a Deus aí pela participação dos nossos irmãos. E agora, irmãos, eu quero fazer uma oração. Todas as minhas lives eu estou orando pelos nossos irmãos que estão em casa, os irmãos que foram infectados por este vírus, as famílias que perderam seus entes queridos, essa situação que está acontecendo aí pelo mundo afora. A igreja está passando por um momento muito difícil. Nunca vi uma coisa dessa. A igreja ser impedida de reunir no seu templo, exercitar a comunhão uns com os outros. Infelizmente, irmãos, está acontecendo. Isso é lamentável, mas vamos orar. Estamos aqui participando com os irmãos, sentimos alegria em nosso coração em poder participar, de estar junto aqui nesse momento. Ore comigo. Senhor Deus, Pai Celestial, Senhor dos céus e da terra, Criador de todas as coisas, muito obrigado por este momento que aqui passei. Sim, amém. Está terminado, irmãos. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos, não só hoje, mas para sempre. Agora sim, amém.